Olá, irmãos, a graça e a paz. Vamos dar continuidade ao tema que eu comecei há algum tempo atrás, as mentiras que o diabo quer que você engula. Como eu disse na primeira mensagem que eu trouxe, são várias, então a gente vai, ao longo do tempo, destrinchando algumas dessas mentiras, né, que estão ganhando espaço na vida da sociedade e das pessoas que vivem dentro da comunidade cristã, a igreja, e nós precisamos entender um pouquinho a respeito dessas mentiras, né, porque elas são extremamente destrutivas. E para a gente iniciar, eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, aonde o apóstolo Paulo diz assim: Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Então aqui eis a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, né? Porque ele sabia dos males que estavam se infiltrando dentro daquela comunidade, falsos mestres e apóstolos, tentando distorcer a verdade do Evangelho de Jesus. E dando continuidade ao que nós já temos falado aqui, é importante nós relembrarmos, né, que Satanás é apresentado como o adversário do povo de Deus na Bíblia, né, e que ele anda ao derredor buscando aqueles que ele vai devorar ou destruir, como nos diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8. Também diz lá em Gênesis 3, né, do versículo 1 ao 13, né, que ele engana e distorce a verdade, como ele fez com Eva, e era exatamente essa a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Também Jesus diz que ele é o pai da mentira, lá em João 8,44. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que ele cega a mente do incrédulo para que ele não veja a luz de Cristo resplandecer sobre a sua vida. Apocalipse 12,9, o apóstolo João fala que o diabo induz ao pecado. E Paulo também vai falar em 2 Coríntios, versículo 14, do capítulo 11, que ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Então veja que ele usa de diversas estratégias, de diversas artimanhas para enganar, corromper, seduzir e colocar as suas mentiras, né? Como disse Jesus, ele é o pai da mentira. Então tudo que está ligado à mentira, o engano, a distorção, a falsidade, tudo ele promove com excelência. Então muitas mentiras e distorções têm sido introduzidas na sociedade, infelizmente na vida da Igreja de Jesus Cristo. E é extremamente necessário que nós prestemos atenção à nossa vida e à nossa conduta enquanto cristãos, para nos assegurar que nós estamos vivendo dentro dos princípios da palavra de Deus e não aceitando essas mentiras que o inimigo tem colocado com tanta eficácia e maestria no meio do povo de Deus. Então vamos lá para a gente conhecer mais uma dessas mentiras, né, que o diabo costuma levantar e que também se tornou um jargão no mundo, é normal, obviamente, como eu já falei, mas que também alguns cristãos, alguns crentes têm usado isso para justificar os seus erros, seus pecados, ou a sua conduta, que não podemos nem dizer que seja uma conduta cristã equilibrada, mas sua conduta errática, né? E aí, para justificar isso, tenta dar a sua própria interpretação e a sua própria visão daquilo que vem a ser o texto bíblico sagrado, do que a Bíblia fala. Então, a próxima mentira que eu gostaria de falar aqui é: cada um tem ou faz a sua própria verdade. Ou seja, a verdade é relativa. Eu já ouvi muitas pessoas argumentarem dessa forma quando eu estou conversando ou falando a respeito de alguma questão relacionada à Bíblia, à palavra de Deus. Aí já me disseram isso, a verdade é relativa. O que é para você pode não ser para mim, o que é para mim pode não ser para você. Mas essa corrente filosófica é conhecida como relativismo, onde a verdade é relativa, ou seja, não existe uma verdade absoluta, segundo essa corrente filosófica, e muitos estão usando dessa argumentação, inclusive dentro da igreja, para tentar se justificar diante dos erros, né? A verdade, para essas pessoas, ela pode se aplicar a alguns e para outros não, porque depende da perspectiva, depende do contexto de cada um. Cada pessoa pode ter as suas próprias verdades, segundo essa corrente filosófica chamada relativismo. O que uma pessoa quiser afirmar, ela vai colocar como verdade e se torna uma verdade para ela. Mesmo que outras pessoas não concordem com as suas afirmações,
mas ela entende que aquilo é verdade, ela vai querer que essa verdade dela seja aceita também, né? E ao mesmo tempo ela não aceita as verdades que são verdades que os outros colocam para elas, né? Para algumas questões isso é aplicável, né? Para aquela pessoa, para outras não. E é mais uma das mentiras, obviamente, que Satanás tem feito as pessoas acreditar, inclusive muitos crentes. Quando se afirma que não há uma verdade absoluta, a intenção, na maioria das vezes, é destruir os conceitos morais e absolutos da palavra de Deus. É relativizar o que é certo ou errado segundo a Bíblia. Porque quando você diz, o que é certo para você não é para mim, ou o que é certo para mim não é para você, você está tentando relativizar a verdade para justificar os erros e tentar contradizer o que a Bíblia coloca como verdadeiro e absoluto. E é isso que muitos crentes têm feito. Muitos crentes têm usado desse argumento relativista, essa verdade relativa, para tentar se justificar ou escapar das suas falhas de caráter, dos seus pecados. Então isso é muito triste, porque isso está acontecendo no seio da igreja. Cada pessoa tem construído a sua própria verdade, as suas próprias interpretações para a palavra de Deus. Um vai lá e pega o texto bíblico e diz, não, eu entendo que é assim e é desse jeito e ponto final. Ele não está aberto muitas vezes a dialogar, a tentar uma interpretação diferente, ou abrir a mente e o coração para que possa receber de outras pessoas que têm mais maturidade, entendimento, conhecimento, para ensiná-lo a respeito do que a palavra realmente diz. Então, a verdade é que muitas pessoas elas estão tão agarradas, ao seu mundanismo, elas estão tão agarradas à sua forma de viver, que é entrelaçada com o pecado, e elas não querem deixar isso, que elas procuram qualquer brecha que elas puder, mesmo que não haja, que na verdade a palavra de Deus não deixa brechas, mas mesmo que elas entendam que há essa possibilidade, então elas se agarram firmemente a essas suas convicções, a essas suas verdades, e ela vai defender aquilo com unhas e dentes, porque essa percepção, essa interpretação que ela tem, essa verdade dela, dá a ela margem para ela continuar vivendo do seu jeito, vivendo no seu pecado, vivendo nos seus erros. Então cada um tem a sua própria justificativa, a sua própria razão, seu próprio argumento, enfim, sua própria verdade. E é por esse motivo que hoje nós temos tantos evangelhos enganosos sendo pregados por aí. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que há um só evangelho, o de Jesus, registrado e autorizado nas Escrituras Sagradas, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Ou seja, em outras palavras, não há outro evangelho. Mas tem muitas pessoas pregando, ensinando e fazendo um outro evangelho, criando seu próprio evangelho. Como é que isso acontece? Quando a pessoa dá a sua própria interpretação, quando ela dá suas justificativas, quando ela não aceita a verdade revelada na palavra de Deus, ela tenta distorcer para que essa verdade ou essa palavra se adeque àquilo que ela entende necessário para ela ou aquilo que ela quer manter na sua vida. E aí, como Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, porque qualquer coisa que passar disso é demoníaco, vem de Satanás. Então, se passou do evangelho, se vai além do que foi pregado por Cristo, seus apóstolos, e foi instruído que está na palavra de Deus, é amaldiçoado, é anátema, é diabólico. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala que no final dos tempos as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e por isso apostatariam da fé. Então, no mundo de tantas verdades, tornou-se um desafio para os verdadeiros cristãos pregarem e falarem a respeito da verdade absoluta que tem o nome, é Jesus. A verdade ela não é relativa, ela é absoluta e tem nome e é Jesus. E nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. João 14,6. Ele não disse uma das verdades, mas a verdade única e absoluta. Então não há verdades relativas ou que podem ser escolhidas na palavra de Deus, porque até isso hoje se tornou comum. As pessoas selecionarem aquilo que elas querem viver da palavra de Deus e aquilo que elas não querem. Aquilo que é conveniente, aquilo que não é. Aquilo que exige renúncia, aquilo que não exige. Aquilo que me coloca na cruz, aquilo que me coloca no pedestal. Então, por conta dessas opções,
né, de muitas pessoas que não querem de fato abrir mão do seu pecado, da sua vida mundana, não querem abrir mão de nada, querem estar na igreja, vivendo no meio do povo de Deus, da mesma forma que viviam lá fora, e tem muitas igrejas que infelizmente têm aceitado isso, têm se adequado a essa visão, muitos falsos profetas que têm pregado para inflar o ego das pessoas, então elas criam suas próprias verdades, elas criam suas razões, suas justificativas para continuar do mesmo jeito, se agarram a essas mentiras e continuam vivendo do mesmo jeito. Então, infelizmente, essa realidade está também no meio do povo de Deus. A verdade de Deus ela é absoluta e real para as nossas vidas. Então, tudo que está na palavra de Deus é regra para a nossa vida e ponto. Não há possibilidades, não há barganha, é sim ou não. Não há negociação ou arrumadinho com as coisas de Deus. É a verdade de Deus para nós e ponto final. Não adianta tentar encontrar brechas ou desculpas para não viver a vontade de Deus revelada na sua palavra. Nós temos que realmente abrir o coração, abrir a mente e entender que a verdade ela está revelada na palavra, foi manifestada em Jesus Cristo, e nós temos que viver de acordo com o que está na palavra. Não encontre interpretações defeituosas, tortas, não procure desculpas na palavra de Deus, não procure encontrar brechas porque não tem. A verdade ela é simples, ela é absoluta, ela é direta. E você precisa viver de acordo com o que está na palavra. Pare de inventar desculpa, pare de procurar justificativas para continuar no seu erro. Né? Assuma que você precisa mudar, assuma que você precisa crucificar o velho homem, que você precisa ir para a cruz, que você precisa abandonar o seu ego, as suas vontades para viver a vontade de Deus, que é melhor do que você ficar encontrando justificativas e querer relativizar algo que não é relativo, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é absoluta. Então nada dessa história de cada um tem a sua própria verdade, ou a verdade é relativa, ou cada um faz a sua própria verdade. Isso não existe segundo a Bíblia. A palavra de Deus ela é única, exclusiva, ela é regra de fé e prática, ela é absoluta e é a palavra final sobre a vida de todo cristão. Aquele que é discípulo de Jesus, como nos diz o apóstolo João lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, tem que viver como Cristo viveu. E a vida dele está registrada nos evangelhos, o ensino dele está registrado nos evangelhos, e tudo que ele queria e quer que nós vivamos está registrado na sua palavra, e ele deu por meio dos seus profetas e apóstolos, e nós temos que viver essa verdade porque ela é absoluta e não temos como barganhar com isso. Renuncie e viva de acordo com a vontade do Senhor, melhor para a sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, está revelada na palavra dele, não é relativa, é absoluta, e por isso nós precisamos vivê-la integralmente. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida, que é o melhor. Deus abençoe sua vida, e em outro momento nós falaremos mais sobre algumas outras mentiras. Então, que Deus abençoe sua vida, até nosso próximo encontro.